Bom, gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né? O tema é o uso, na verdade, a aula que o Marcelo pôs é só sobre a questão do índice combinado para neuropatia diabética. Eu vou falar um pouquinho mais amplo sobre o uso de índices combinados em neurofisiologia clínica. Óbvio que nós vamos falar especificamente da questão da polineuropatia diabética, mas eu vou dar um apanhado geral sobre o tema também, né? É, Em termos de conflitos de interesse, eu sou palestrante da Candel. Vamos começar, então, o nosso tema propriamente. A maioria dos colegas usam um setting de valores normais bastante rígido, né? Então, por exemplo, qual que é o valor mínimo normal de amplitude sensitiva do nervo sural? Então, a gente normalmente usa 6 microvolts, né? Só que isso, na verdade, é muito relativo, porque se você usar 6 microvolts para um paciente de 20 anos, esse dado é anormal. Enquanto se você pegar um sural de 6 microvolts num paciente de 80 anos, está excelente, né? Então, assim, existe a questão da idade, né, a redução das velocidades das amplitudes, principalmente sensitivas, e é importante notar que essa queda não é linear, né? Então, assim, a queda entre 40 e 50 anos, ela é praticamente desprezível, né? Enquanto que entre 70 e 80 anos, a gente já nota que existe uma queda importante. Um outro fator antropométrico, muita gente não leva em consideração, mas é muito importante, é a altura, né? E a altura não se limita só à padronização das respostas tardias, resposta H, resposta F, que é meio óbvio, né? Mas, na verdade, os indivíduos altos, eles têm uma redução da velocidade de condução e das amplitudes, né? Mesmo usando distâncias fixas, como 14 centímetros, né? O axônio, a gente costuma raciocinar o axônio como um cilindro, mas, na verdade, o axônio é um cone, no sentido de que quanto mais o axônio se afasta do corpo celular, ele se torna mais fino. Por isso que ocorre essa queda da velocidade e da amplitude das respostas. Quando a gente trabalha em neurociologia também, mas não só, né? Isso é uma coisa para todos os testes diagnósticos, principalmente quando tem valores numéricos envolvidos, né? Você tem uma distribuição normal daquele teste na população e você tem uma distribuição daquele valor, daquele teste na população doente. E existe uma sobreposição, né, entre o normal e o doente, né? Isso gera uma penumbra, né? E essa penumbra se traduz aqui na curva ROC. Então, a gente não tem um teste perfeito que seja 100% sensível e 100% específico. Essa sobreposição, ela come a porção superior aqui da curva, né? O ponto ideal seria esse ponto aqui no cantinho superior esquerdo, né? Que seria o ponto 100% sensível, 100% específico. Se você mudar o ponto de corte, em geral, se você vai ter que calibrar em termos de sensibilidade e especificidade. Se você baixar o valor de corte, você torna o teste mais sensível, porém menos específico. Então, é difícil você pensar numa estratégia que aumente tanto a especificidade quanto a sensibilidade, né? Uma ideia interessante se a gente conseguisse estreitar o desvio padrão desse parâmetro, né? E é mais ou menos isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje, né? Uma outra questão interessante é assim, né? Normalmente a gente usa a definição de valores normais em neurofisiologia, a gente vai discutir isso em detalhes logo a seguir, mas de qualquer forma a gente usa, se você usar o método estatístico, média menos dois desvios padrões, a gente tem um falso positivo estimado estatisticamente de 2,5% para cada parâmetro. Como a gente vê muitos parâmetros no exame, né? Então, aqui uma continha simples, né? Se a gente tivesse 20 parâmetros, é claro que essa conta aqui presume que esses parâmetros são independentes, o que é falso, tá? Mas supondo que os parâmetros fossem independentes, se você fizesse 20 testes, a chance acumulada de você ter pelo menos um valor normal ia ser quase 40%. É claro que a gente não vê isso na prática, porque esses parâmetros não são exatamente independentes, né? Mas é uma coisa importante notar que quanto mais testes você fizer, maior a chance de você ter um falso positivo. Quando você vai definir os valores normais, é importante você, então, levar em conta a população que você está estudando, a idade, a altura, o sexo, o índice de massa corpórea, fatores técnicos como temperatura, a impedância dos eletrodos, qual a montagem que você está utilizando, os filtros,
né? O amplificador que você está usando, a razão de rejeição comum, né? E qual o viés do examinador ou do algoritmo automático que você está usando para fazer as marcações, né? E tem o erro experimental, tanto o erro de marcação das latências quanto o erro de medida com a fita métrica. Você pode definir os valores normais de duas maneiras, na forma paramétrica e não paramétrica, né? A análise paramétrica... Alô? Alô? Otto, tu consegue ocultar essa barrinha que está bem na parte inferior da tua... Opa, vou ver se... Sumiu? Sumiu, beleza. Opa, vamos em frente, então. Então, definição paramétrica de valores normais, você vai usar a média, mais ou menos 2 desvios padrões, que é o que a gente usa mais comum, né? Mas você pode usar 2,5 ou até 3 desvios padrões. É claro que se você ampliar a base normal, você tem uma queda de sensibilidade, né? Isso pressupõe uma distribuição gaussiana dos seus dados, né? Mas é interessante porque requer uma amostra menor para você fazer uma base de referência e você tem uma condição de quantificar a normalidade a partir do que a gente chama de z-score. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas só para deixar no introdução, né? A análise não paramétrica ela vai ser baseada em percentis, né? Então, normalmente a gente usa como corte o percentil 5 ou 95%. Você pode usar outros, 2, 98 ou 1,99. Não pressupõe distribuição gaussiana, mas requer uma amostra muito maior para você fazer a base de referência, né? E o outro problema é que não quantifica a normalidade. Então, assim, não existe percentil 110, tá? Então, assim, você vai definir se o valor é normal ou anormal, mas não dá para quantificar o grau de anormalidade. Então, o z-score é mais interessante, porque ele pode quantificar o grau de anormalidade que você está vendo, né? Então, o que é o z-score? É o número de desvios padrões que o valor obtido se afasta da média esperada. Essa média esperada pode incorporar fatores como a idade, a altura, sexo e outros valores, né? A gente normalmente usa mais ou menos 2 desvios padrões, mas você pode usar outros cortes dependendo do teu interesse, né? Quantifica a normalidade, mas pressupõe uma distribuição gaussiana, né? Quem já trabalhou com o Keypoint, né? Ele tem uma interface gráfica bastante interessante, né? E aqui nesse gráfico aqui você vê que está o z-score, né? Que é o número de desvios padrões, a área normal em cinza e a área alterada aqui em branco, né? Então, é uma forma gráfica de você analisar rapidamente, você bate o olho, você tem uma visão geral do estudo de condução completo. A história do índice combinado já é bem antiga, já começou desde 84, né? A primeira iniciativa de tentar fazer um índice combinado com vários parâmetros num único valor, né? Esse trabalho visava a avaliação de neuropatias tóxicas, ele usava 10 parâmetros, 6 do mediano, 2 do fibular, 2 do sural, e fazia uma média dos z-scores de cada parâmetro, né? É claro que se você fizer uma média de vários z-scores, você estreita o seu desvio padrão, como a gente estava querendo no começo da aula, né? Mas para você recalcular esse z-score, supondo que os valores fossem independentes, você poderia multiplicar pela raiz do número de parâmetros que você está usando. Então, nesse caso, ele multiplicava por raiz de 10, dá 3 e pouquinho, né? É claro que a gente já comentou que esses parâmetros não são independentes. Então, essa estratégia ela é um pouco questionável, né? Mas foi a primeira tentativa, né? Mais ou menos 10 anos depois, tem um outro trabalho importante, né? Também um novo índice neurofisiológico com 12 parâmetros, tá certo? 6 motores, 6 sensitivos. De interessante, ele passou a usar a transformação logarítmica das amplitudes para que você possa usar uma distribuição normal, né? Porque a amplitude não tem distribuição gaussiana, então precisa de algum grau de conversão para que ela torne-se de distribuição gaussiana, né? E fazia também a correção dos scores para a idade e para a altura. Mas mantinha a fórmula do cálculo pela multiplicação do raiz de n lá, que a gente já comentou que tinha alguns problemas. Mas era interessante, né? E aqui a gente vê que a ideia do índice é pegar uma tendência central dos dados, né? Então, no primeiro caso, um caso normal, no segundo aqui, a gente tem um desvio aqui para o alterado, note que nenhum valor aqui é muito menos que menos 2, mas o índice combinado é menos 4, quer dizer, ele tende a exacerbar essa alteração que a gente está vendo aqui pela tendência central, tá? Qual que é a ideia, então? Se você tiver vários valores subnormais, tá certo?
mas com uma clara tendência num determinado sentido, quando você analisa todos eles conjuntamente, o índice combinado passa a ser anormal, mesmo que todos os valores de scores individuais sejam normais. Por outro lado, se você tem um valor espúrio fora da tendência central, pode ser devido a um erro ou por algum fator biológico, por exemplo, o paciente fez uma biópsia de sural e aí não tem um sural, né? Esse valor ele é diluído frente aos demais. Então, mesmo tendo um valor alterado, o índice combinado é normal. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue ganhar sensibilidade e especificidade. Esse índice combinado ele também era muito interessante para análise longitudinal dos dados. Então, assim, a gente trabalha com 20 dados, naquelas tabelas enormes. Quando você vai fazer o segmento longitudinal, fica muito complicado, né? Por exemplo, um parâmetro subiu, outro parâmetro desceu, e aí, melhorou, piorou? Se você tem um valor só, fica muito mais simples, né? Então, esse valor no segmento longitudinal era bastante interessante. Tem mais um trabalho interessante de 2004, né, que é o do Tacconi, e esse trabalho é interessante porque ele quebra a história da multiplicação pelo raiz de n. Então, em vez de ele fazer o cálculo matemático, ele vai fazer um cálculo experimental. Então, ele pegou os z-score e padronizou na população, inclusive com correção para a idade e para a altura, né? Então, a partir desse momento, o índice combinado ele passa a ser normatizado como qualquer outro parâmetro que você está estudando. Um outro cara que gosta muito de índice combinados é o Peter Dick, né, da Clínica Mayo, né, só que ele usa uma coisa um pouco mais complicada, né, porque os valores dele são em percentis, então para fazer o índice combinado ele tem que converter o percentis em score, né, e ele avaliou nesse trabalho os pacientes com neuropatia diabética, CIDP e neuropatia motora multifocal. E a conclusão dele é que o índice era mais sensível tanto para neuropatia diabética como para CIDP, mas era pior para a neuropatia motora multifocal, porque é uma neuropatia muito heterogênea, né? O índice tinha uma reprodutibilidade melhor e tinha uma melhor correlação clínica do que os parâmetros individuais. Então, as vantagens teóricas do índice combinado, que é ter uma maior sensibilidade, porque pega a tendência geral dos dados, maior especificidade no sentido de que dilui o erro, né? O dado espúrio ele é diluído frente aos demais, ele é mais reprodutível, ele é mais representativo, porque ele tem uma melhor correlação clínica, a interpretação é mais simples, porque é um valor só, né? Ele é muito interessante para segmento longitudinal dos pacientes, e justamente por isso ele é interessante também para uso em ensaios clínicos. Bom, o índice combinado mais usado, mais popular em neurofisiologia clínica é o índice de Robson para túnel do carpo, né? Então, em vez da gente fazer a diferença do quarto dedo, do primeiro dedo ou no palma-punho, ele vai somar as três diferenças. Então, o cálculo bastante simples também facilita o fato desse índice ser popular. Então, em vez da gente usar a diferença isolada, a gente vai somar as três diferenças, né? E aí ele propõe dois valores de corte, né? 0,9 ou 1,1, um com uma sensibilidade um pouco maior e o outro com uma especificidade maior, né? Eu, pessoalmente, uso normalmente um, que é o meio termo dos dois. Então, aqui a gente tem a sensibilidade de cada um dos componentes do índice, né? A diferença palma-punho mediano lunar, a diferença no quarto dedo mediano lunar e a diferença no primeiro dedo mediano radial. Então, em torno aí de 70% a 75%, né? Quando você usa o índice combinado, você tem um aumento da sensibilidade sem perder a especificidade. Se você usar os três testes e qualquer teste alterado é positivo, você tem uma sensibilidade parecida com a do índice, mas você tem uma queda da especificidade. E o índice ele é muito mais reprodutível do que os parâmetros isolados. Então, a gente tem um coeficiente de Spearman de 0,95 aqui, enquanto que os individuais está em torno de 0,7, 0,75. A gente monta uma calculadorinha, apesar de que não precisa, né, porque isso é uma conta demais, então é bem primitivo mesmo, né, mas você colocando os valores aqui, você calcula facilmente o índice combinado, mesmo quando os parâmetros individuais ainda dentro da faixa normal, aqui meio limite, mas de qualquer forma é uma forma interessante, né. Com o que a gente ganha? Isso aqui é um dado nosso, né, então aqui acho que foram 300, eu não lembro exatamente o número, 300 ou 400 pacientes que a gente fez o índice combinado, na rotina, né?
Dos pacientes que têm um índice positivo, mais ou menos 70% tem alteração de cada parâmetro isolado, ou seja, a gente tem um ganho aí de mais ou menos 30% de sensibilidade, né? Em termos de especificidade, o ganho é muito pequeno, né? Mas em alguns casos, uns 5% aqui, principalmente para o radial, que é onde dá mais erro, né? Aqui um exemplo, então, é um paciente com condução do nervo mediano absolutamente normal, tá certo? Velocidade de condução é em torno de 50, 58 até metros por segundo, mas quando você vai avaliar o radial e o ulnar, você vê que o padrão desse paciente é bastante alto, né? Então, 60 até 70 metros por segundo. Né? Então, mesmo que os valores individuais estão dentro da faixa normal, na hora que você for calcular o índice, você pode ter um índice alterado. Bom, finalmente chegamos no nosso índice, né? Então, esse índice que a gente fez foi projetado para a polineuropatia diabética, porque essa polineuropatia tem características que a gente buscou, né, na composição do índice para que fosse representativo. Você pode usar isso para outras neuropatias, mas com algum cuidado. Nós vamos comentar isso mais para frente. Então, a nossa primeira tentativa de fazer esse índice combinado, nós usamos a padronização da Suécia, do Stauber, né, que a gente já tinha, e a fórmula geral que o Stauber propõe no software, inclusive, é o valor esperado, B, que é um coeficiente, vezes idade ao quadrado, mais C vezes idade, mais D vezes altura, mais E, tá? Então, uma equação de segundo grau. Só que a gente teve alguns problemas quando a gente foi usar os valores do Stauber, porque alguns dados não batiam muito bem com a nossa população, principalmente respostas tardias. Então, a gente achou que precisava ter uma base normativa nossa mesmo. Então, nós fizemos essa base normativa, né, em 125 controles, idade de 18 até 86 anos, e nós usamos 5 parâmetros, né? A amplitude sensitiva do sural, né, expressa em forma de logaritmo, né, logaritmo natural, a velocidade de condução sensitiva do sural, a amplitude do potencial sensitivo do fibular superficial, também expresso como logaritmo natural, a velocidade de condução motora do nervo fibular e a onda F do nervo tibial. Na verdade, não onda F, mas F-M. Isso porque a gente baseou no do Stauber, que ele usava F-M, e a gente manteve o F-M, né? Então, para cada perna nós temos 5 parâmetros, nós fazemos a média de 10 parâmetros, tá? E aí a gente analisou a distribuição dos Z-score nessa população. E aí, a partir disso, nós conseguimos calcular a equação para cada parâmetro e também para o Z-score, né? Então, essa aqui é a equação para cada um dos parâmetros. O único detalhe aqui é que a onda F, a gente usou um desvio padrão negativo. Por quê? Isso não faz sentido, né? Mas é porque todos os parâmetros, quanto menor, mais alterado. Então, a onda F, que é o contrário, que é quanto maior, mais alterado, a gente inverteu para que siga no mesmo sentido. Então, quanto menor, mais alterado, tá? Só explicando aqui, o Z-score é valor observado menos valor esperado, dividido pelo desvio padrão. E a equação para cada valor esperado que a gente está querendo calcular com base já corrigido para a altura e para a idade. Aqui é a nossa padronização, o resultado final, teve uma distribuição normativa, então a gente fica tranquilo de usar o Z-score, né? E aí nós fizemos um estudo retrospectivo com 100 pacientes diabéticos com queixa de parestesia, hipoestesia, queimação nos pés, encaminhados com suspeita de polineuropatia. Todos tinham hemoglobina glicada acima de 6,5. A gente excluiu os velhinhos para não dar problema, né? Porque aí velhinho já a chance de ter comorbidades aumenta muito, então, como a gente queria ver especificamente esse ponto do diabetes, a gente excluiu os velhinhos. Então, abaixo de 65 anos. E o nosso grupo controle foram 200 pacientes não diabéticos encaminhados com queixa de radiculopatia lombosacral unilateral, né? Todos tinham glicemia de jejum normal e também a gente excluiu os pacientes com mais de 65 anos e também os pacientes com queixas bilaterais. E nós usamos 2 pontos de corte. Nós usamos o ponto de corte de 2 desvios padrões e 2,5 desvios padrões. Então, entre 2 e 2,5 a gente considera limítrofe, tá certo? Então, num paciente que tem queixa, em geral, entre 2 e 2,5 a gente acaba valorizando. Mas, por exemplo, se o paciente não tem queixa, a gente, em geral, não relata isso. Se tiver acima de 2,5, a gente relata
mesmo no paciente que não tenha sintoma. Os parâmetros que não foram, por exemplo, o paciente não tem a amplitude do sural indeterminável, né? Aí não tem logaritmo de zero, né? Então não dá para incluir o valor no índice. Então, quando o parâmetro não era determinável, ele foi simplesmente excluído do índice, né? Foi considerado anormal, mas foi excluído do índice. Então, o índice foi calculado a partir dos parâmetros restantes, né? E a análise estatística a gente fez através do Q² com uma significância de P menor que 0,05. E o que a gente obteve foi isso aqui. Então, a sensibilidade de cada um dos parâmetros está aí em torno de 60%, um pouquinho melhor a amplitude do sural e a velocidade de condução do fibular, o que bate com a literatura, né? E quando a gente usa o índice combinado, esse 60% sobe aí para em torno de 80%. Então, tem um ganho de sensibilidade. Se você considerar qualquer parâmetro alterado como um exame alterado, aí também a sensibilidade é em torno de 80%, quer dizer, parecido com o nosso índice combinado. Mas quando você vai olhar a especificidade, o nosso índice combinado tem uma especificidade parecida com os demais parâmetros, não houve um ganho de especificidade nesse trabalho, né? Mas se você considerar qualquer alteração como um exame alterado, aí sim a gente observa que esse critério tem uma especificidade menor, como a gente já tinha visto também no índice de Hopkins. As conclusões, então, é que o índice combinado apresentou uma maior sensibilidade que os demais parâmetros, o índice combinado apresentou uma especificidade equivalente aos demais parâmetros, e que alterações isoladas em qualquer parâmetro tiveram uma sensibilidade equivalente ao índice combinado, porém com menor especificidade. A gente montou uma calculadora, né, uma planilha de Excel, né, quem não tem essa planilha e tiver interesse, depois me manda um e-mail, a gente manda essa planilha aqui, isso aqui não é segredo nenhum, isso aqui está amplamente já distribuído para vários colegas, né? A gente põe os dados aqui nessa coluna de dados, né? Então, aqui um exemplo, a gente põe os dados na coluna de dados, e aí você tem o z-score individual de cada parâmetro, tanto na base do Stauber quanto da nossa, né? E aqui o índice combinado no final, né? Note que, por exemplo, nesse caso aqui, né, amplitude 7, 8 do sural, velocidade 43, 45, né? Provavelmente a maioria dos colegas daria esse exame aqui como normal, né? Apesar de que a gente vê que no índice combinado deu bastante alterado. Para quem usa o Neurosoft, a planilha está incorporada, então assim, o Neurosoft já calcula automaticamente para a gente, sem precisar fazer o input na planilha, né? Então, você clica aqui em ver, aí índice combinado, né, Diabetic Polyneuropathy Indexes, e aí ele calcula tudo para você, sem você precisar colocar dado nenhum, né? Então, facilita bastante. A questão do que fazer com os parâmetros indetermináveis, né? Então, o que a gente fez nesse estudo é excluir do índice. Mesmo assim, a gente teve um ganho grande de sensibilidade. Mas é meio estranho você excluir do índice o parâmetro que está mais alterado, né? Porque o indeterminável geralmente é o mais alterado de todos. Então, a gente está, na verdade, subestimando a normalidade. O DIC, ele faz o seguinte, ele faz a mesma coisa, mas ele divide depois o índice combinado pela proporção de parâmetros utilizados. Então, se de 10 você usou 8, então você divide o índice obtido por 0,8. É uma abordagem, né? O GeoJabber, ele prefere atribuir um valor de z-score arbitrário, para um parâmetro não indeterminável, ele atribui um z-score de -4, né? Também é uma ideia interessante, só que o que é que acontece? Então, assim, um fibular indeterminável tem o mesmo valor, um fibular sensitivo superficial indeterminável tem o mesmo valor de um sural indeterminável, que provavelmente não é verdade, pelo menos nos nossos dados não é. Então, eu prefiro fazer um valor arbitrário. Então, quando é 0 a amplitude, eu ponho 1, que do ponto de vista prático não tem muita diferença. 0 e 1 é praticamente a mesma coisa, mas dá para você fazer o cálculo, né? E a velocidade de condução, quando não é determinada, eu ponho como 30. Mas se tiver mais que 3 parâmetros indetermináveis, aí fica muito forçado. Então, aí eu já ponho o índice como indeterminável e pronto. Lembrando que a maior utilidade do índice é justamente para avaliar os casos mais leves, né? Quando a lesão é muito importante, a polineuropatia é muito importante, acho que não tem muita dúvida, todo mundo fica muito confortável de dar o diagnóstico de polineuropatia. Então, alguns exemplos aqui. Então, um paciente de 32 anos, né, jovem, mas é alto, 1,88 m, tem a velocidade de condução dos membros inferiores 42, 43, né?
os sensitivos, velocidades normais, 47, 42, 48, 42, amplitudes, aí um fibular meio na trave, 4,9, 5,7, 7,5, 8,1. Respostas tardias, 56,3, 57,2, lembrando que ele é alto, né? Então, assim, olhando assim, fica difícil, né? Eu, pelo menos, tenho dificuldade de olhar isso aqui sem usar a tabela e dizer se isso aqui é normal ou não, né? E se você colocar no índice, realmente a gente tem um valor limítrofe, né? Mas se o paciente tiver clínica, né, menos 2,4 é um dado alterado. Aqui no segundo exemplo, então, uma paciente de 88 anos, bem velhinha, né, mas é baixinha, 1,55 m, tem umas velocidades boas, né, 50, 47, 50, 47. As amplitudes, como esperado para a idade, um pouco mais sofridas, né, 3 de fibular, 5 um sural, 2 e 8 sural, né, e as ondas F, 44, 44,7. Esse acho que a gente ficaria mais confortável de dar normal, mas mesmo assim é interessante. Você colocando na planilha, você vê que, apesar daquele sural ali na trave, né, a gente obteve um valor supranormal, então está acima do esperado até para a idade. Quais são as limitações desse índice, né? Então, assim, ele é interessante quando você tem um comprometimento mais ou menos homogêneo dos nervos, né? Uma coisa mais difusa. Se for uma neuropatia focal, né, como, por exemplo, neuropatia motora multifocal, no caso do estudo do DIC, acaba sendo ruim, porque você acaba diluindo as alterações frente a um monte de nervos normais, né? Mesma coisa acontece se for uma neuropatia só sensitiva ou só motora, porque as alterações sensitivas vão ser diluídas frente às alterações motoras, e no caso da só motora é o contrário, né? Vai ser diluída nas alterações, na condução sensitiva, que vai estar normal. Cuidado com valores extremos. É claro que a gente usou uma base ampla, né, de normatização, mas tem muito pouco paciente nas pontas. Então, se tiver 88 anos, é um pouco complicado mesmo para usar, né? 18 anos também, né? Valores de altura muito extremos também. Paciente com 2,10 metros, então um pouco de cuidado para usar. Tá? Pacientes obesos, porque esse não foi um parâmetro que a gente padronizou, né, e interfere na condução, então o paciente obeso vai ter uma amplitude menor, né, e cuidado com a temperatura. Então, da mesma maneira que o índice potencializa as alterações de tendências subclínicas, né, ou subnormais, melhor dizendo, da mesma maneira vai potencializar o efeito da temperatura. Então, se tiver frio, vai ser muito mais fácil o exame dar alterado do que um exame convencional. Para terminar, eu queria falar que a pandemia, né, foi uma coisa horrível, uma coisa complicada, um momento que a gente está vivendo, mas tem bons frutos também, apesar de ser uma coisa terrível, né, a gente teve ganhos no trânsito, ganhos na poluição, e um dos ganhos importantes foi esse projeto piloto e a oportunidade da gente estar disseminando conhecimento online para todo mundo, sem custo praticamente, né, então eu acho que foi uma coisa muito boa e precisa. Gente, era isso que eu tinha para falar. Tem o meu e-mail aqui, se alguém quiser depois a planilha, alguma outra coisa. E eu acho que a gente está aberto à discussão.